Hoje, sexto ano, nesse capítulo a gente vai falar sobre onde há água no nosso planeta Terra e qual a sua importância para que a vida continue existindo nela. É o capítulo 22 do nosso livro, começa na página 231. Pega a apostila de vocês para que vocês possam estar acompanhando. Primeiro eu vou falar para vocês sobre o ambiente aquático que existe aqui no planeta Terra. Na parte mais superficial dos mares e oceanos vivem diversos organismos que fazem uma fotossíntese, como as microalgas, formando o fitoplâncton. Esses seres eles produzem a maior parte de todo o oxigênio do ar e são capazes de absorver o gás carbônico que é liberado pela atmosfera. Sem o fitoplâncton não haveria vida na Terra. As águas salgadas elas são ambientes que abrigam uma variedade enorme de seres vivos. Um exemplo disso são os recifes de corais, que corresponde ao ecossistema marinho formado por muitos seres que só existem e só habitam esse lugar. Os ecossistemas de água doce eles são formados pela água que se acumulam no interior dos continentes, originando os rios, lagos, córregos, geleiras e águas subterrâneas. Alguns biomas brasileiros são ricos nessa biodiversidade, graças à água doce presente em abundância nesses ambientes. Um exemplo disso é o Pantanal e a Amazônia. Há uma infinidade de seres vivos que dependem da água doce para sobreviver. Nós também precisamos dela para manter nosso corpo em funcionamento e em equilíbrio. Aqui tem uma imagem para vocês onde vocês podem ver exatamente os recifes e corais. Vou falar um pouquinho para você da hidrosfera. Nós vimos no capítulo anterior as partes que correspondem ao nosso planeta Terra, a atmosfera e a hidrosfera também fazia parte dela. A hidrosfera é um conjunto de água do planeta, é um conjunto de água do nosso planeta, que são formados por oceanos, mares, lagos, rios, geleiras, nuvens, vapor de água da atmosfera, pântano, águas que estão no subsolo e os aquíferos. A maior parte de água que existe no planeta está nos oceanos. No vapor de água dá origem às nuvens e à umidade do ar. No estado sólido, compõe as geleiras e o iceberg das calotas polares. Aqui tem um gráfico que vocês podem estar analisando, é o mesmo gráfico que tem na apostila de vocês. 97,5% é de água salgada, que corresponde ao nosso planeta. Os outros 2,5%, vocês podem perceber que é bem pouquinho, corresponde à água doce. Esses 2,5% eles são subdivididos em geleiras, rios, águas subterrâneas, solos, pântanos e geadas. A gente pode perceber que a maior parte da água doce ela corresponde ao quê? Às geleiras, tá? Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho do ciclo da água que vocês já devem estar lembrando um pouquinho. A energia solar é aquela que provém do Sol. É a grande impulsionadora do ciclo hidrológico, promovendo a evaporação. Ele pode ser dividido em dois, tá? O ciclo de água. Um pequeno ciclo, que é o mais rápido, ele tem início com a evaporação da água dos reservatórios de superficiais e térmicos, com o seu retorno à superfície da Terra, sob forma de chuva, granizo ou até mesmo neve. E o outro é um ciclo grande. Por sua vez, ele é lento, ele é grande e por isso que ele se torna lento. Porque a água ela passa pelo corpo dos seres vivos, ela se inicia com a participação da água em diversos processos metabólicos dos organismos e termina com a sua liberação por meio de diferentes processos, tais como a transpiração, a respiração e a excreção. Aqui tem para vocês uma imagem que define exatamente isso. Aqui nós só não temos os animais para corresponder a esse ciclo da água. Mas as plantas, está vendo que elas transpiram também. Conforme chove, ocorre a precipitação, inundando os rios, infiltrando os solos, que é onde aqui se encontram inclusive os lençóis freáticos, eles chegam até o oceano. No oceano, nos lagos, nos rios, ocorre a evaporação. Lá em cima, nas nuvens, ocorre a condensação que forma as nuvens. As nuvens voltam, chove de novo, a precipitação e assim o ciclo da água. A única diferença aqui é que é a transpiração. Transpiração de animais, transpiração das plantas,
também ocorre e condensa até aqui em cima na nuvem, tá? A água ela é essencial para a nossa vida. Por que ela é essencial? Todos nós, seres vivos, nós somos formados por células que fazem reações químicas para manter o organismo em equilíbrio, nutrindo e desempenhando algumas funções. Várias substâncias elas são necessárias para o metabolismo das células, porém o mais importante delas é a água. Isso deve à capacidade da água de dissolver muitas substâncias, sendo considerado um solvente universal. Logo, todos os seres vivos eles precisam da água. Poluição da água e saneamento básico. Qual a relação que os dois têm? Para que seja útil ao ser vivo e à manutenção dos ecossistemas, a água precisa ter uma ótima qualidade, uma qualidade adequada. A água que a gente utiliza no nosso dia a dia, ela precisa ser tratada para eliminar substâncias prejudiciais à saúde e micro-organismos que podem vir a causar algum tipo de doença. Quando apresentadas substâncias em seres vivos causadores de algum problema de saúde, ela é considerada contaminada ou de não uso para a gente consumir. A água é classificada como poluída quando apresenta muitos poluentes, material tóxicos e excesso de micro-organismos. Em todos os países, os governantes devem ter o compromisso de fornecer à população a água potável e despoluir as águas utilizadas para atividades diárias. O tratamento de água para o consumo humano e animal, a destinação correta do lixo, o tratamento de esgoto, esses são os procedimentos que o governo deve garantir à população. Essas medidas é que a gente chama de saneamento básico. Aqui tem até uma imagem que vocês podem ver, onde tem uma criança perto de um córrego de um rio, onde passa o esgoto a céu aberto. Isso é exatamente falta de saneamento básico, onde não tem uma encanação para que a água suja possa correr, possa ser tratada e levada novamente aos rios e oceanos. Aqui são as moradias de algumas pessoas que ficam próximos a esses rios, causando inclusive muitas doenças. Então, nesse capítulo, eu falei um pouquinho para vocês da água, o que elas representam no nosso planeta, qual é a porcentagem dela, por que ela é importante para a gente, qual é a diferença entre saneamento básico e a poluição da água, o que isso tem a ver, qual a relação dos dois. E vocês tenham uma ótima semana, não deixe de fazer os exercícios e qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço.